Fala aí! Eu sou o Juan do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre integrais, beleza? E esse carinha tá aqui por quê? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente já começa a ouvir falar de integral, a gente já começa a imaginar um monstro horrível que vai ser uma parada muito complicada, mas cara, no fundo, toda integral ela só quer ser compreendida, ela só precisa de um carinhozinho, beleza? Então hoje eu vou ensinar vocês a domesticar as integrais e vocês vão ver que ele não é esse bicho feioso que todo mundo fala, beleza? Vamos nessa então, vamos matar as integrais. E eu vou começar com o raio-x da tua prova. O que vai cair na tua prova? Olha, para começar, você tem que saber o que é o Teorema Fundamental do Cálculo. Ele vai ser a base de tudo que a gente vai estudar hoje, beleza? Ele como é que eu posso dizer? Questões que cobram só o Teorema Fundamental do Cálculo sozinho, elas são um pouquinho mais raras, tá? Elas caem, mas elas são um pouquinho mais raras. No final do primeiro módulo a gente vai dar uma olhada nelas, tá? Mas o que é mais importante são as técnicas de integração que a gente vai ver aqui hoje, beleza? A gente vai focar bastante nisso. E quais técnicas que a gente vai ver? Essas aqui, ó. Substituição simples, integração por partes. Esses dois aqui estão em vermelho porque são os mais importantes de todo o mundo inteirinho, beleza? Vamos focar bastante nesses aqui. E depois a gente vai ter integração trigonométrica, substituição trigonométrica e, para fechar, frações parciais. E no final eu vou falar para vocês os próximos passos do estudo de vocês, beleza? Se você estiver querendo dar uma olhada em áreas e volumes calculando por integral, nesse aulão aqui a gente não vai falar disso. Faz o seguinte, dá uma olhada lá no nosso assunto de aplicação de integrais, beleza? Lá tem tudo que você precisa saber sobre área, sobre volume, sobre comprimento de arco, beleza? Aqui a gente vai focar bastante em como resolver integrais. Como que a gente aprende e aplica essas técnicas de integração. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos começar com o famigerado Teorema Fundamental do Cálculo. Beleza? Então, para começar, a gente vai se perguntar o que é uma integral, tá? Para a gente aprender bem a integrar, a gente tem que lembrar um pouquinho de derivada, beleza? Então, vamos olhar para essa funçãozinha aqui e vamos só derivar ela, tá? Do jeitinho que a gente já sabe fazer. F' de x vai ser simplesmente 2x, concorda? Esse 2 aqui vem para frente e vai ficar 2x, beleza? Tá bom, então derivar a gente sabe. E aí agora eu vou contar um segredo para vocês. A integral nada mais é do que o inverso da derivada, beleza? E o que significa isso? Vamos lá, vou separar isso aqui para a gente poder usar esse espaço. Isso significa o seguinte, que quando eu quero calcular uma integral, por exemplo, se eu quiser calcular qual é a integral de 2x dx, tá? Isso aqui é a notação que a gente vai usar. Essa cobrinha é a integral, esse 2x é a função que eu quero integrar, e esse dx, por enquanto, a gente vai ver esse dx só como uma notação, beleza? Não vamos nos preocupar muito com ele agora não, tá? Quando eu tenho uma integral, aqui no caso integral de 2x, a pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte: qual a função que eu tenho que derivar para encontrar 2x? E ó, a gente já sabe isso, né? Se a gente deriva x ao quadrado, a gente encontra 2x. Isso significa que a resposta dessa integral é x ao quadrado, beleza? Só tem uma coisinha. Você concorda comigo que se fosse x ao quadrado mais 1, vamos derivar x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 1 é 0. Então, isso aqui também poderia ser uma resposta. Também poderia ser mais 2. Também poderia ser menos 3. Concorda comigo? Também poderia ser mais π elevado a 7. Ou seja, qualquer constante serve. Então, toda vez que a gente for resolver uma integral, a gente vai colocar uma constantezinha aqui, beleza? Um K ou um C. Alguns professores, alguns livros usam K, alguns professores, alguns livros usam C, beleza? Eu aqui nesse aulão vou colocar K, tranquilo? Beleza. Então, ó, sempre colocar esse cara, nossa constante de integração, beleza? Porque depois quando eu derivo seja lá o que eu encontrar aqui e a derivada da constante é 0, beleza? Então, quando a gente resolve uma integral, na verdade a gente encontra uma família de funções, show?
Beleza. Então, já que integrar é procurar qual função que quando eu derivo da inicial, eu sei integrar um monte de coisa. Por exemplo, polinômios, né? Eu sei derivar polinômios, então isso significa que eu sei integrar polinômios. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, por enquanto, a gente tem o nosso primeiro exemplo. A primeira coisa que a gente fez. Integral de 2x é x ao quadrado. Ok. Vamos ver se a gente consegue, então, integral de x, que a princípio parece ser o polinômio mais simples, né? Vamos lá. A integral de x, qual é a diferença desse cara daqui para esse cara daqui? Aqui tem um 2 e aqui tem um x, né? Ou seja, esse cara daqui é metade. Então, vamos supor que o resultado desse cara daqui vai ser metade também. Vai ser x ao quadrado sobre 2. E vamos ver se vai dar certo. Se eu derivo esse cara, o 2 vem para frente. Fica 2x dividido por 2. Uma coisa corta com a outra e dá x. Opa! Deu certo. Só tem que lembrar de somar a minha constante. Não é isso? Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular uma integral geral. Se eu quiser calcular a integral de x elevado a n, como é que eu faço? Aí eu já vou dar uma setinha para vocês. Quer calcular essa integral? Deixa eu ajeitar aqui esse igual, pronto. Quer calcular essa integral? É simplesmente fazer isso aqui, ó. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Beleza? Então, simplesmente vê qual é o expoente e soma 1. Bota ele no expoente e divide por esse mesmo valor. E não esquece da constante de integração. Beleza? Show! Isso aqui vai ajudar a gente a resolver qualquer integral com polinômio. Então vamos lá. Por exemplo, essa integralzinha aqui. Integral de raiz. Será que a gente consegue resolver esse negócio já? Vamos lá. Primeira coisa, toda raiz a gente pode substituir por um expoente fracionário, certo? Então essa raiz de x a gente pode escrever como x elevado a meio. Beleza? Então agora vamos tentar aplicar essa regrinha. Essa integral vai dar meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então isso vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Concorda? Beleza! Mais uma constante. E aí, se você quiser ajeitar isso aqui, você pode inverte esse cara, né? Vai ficar 2/3 de x elevado a 3 sobre 2 mais uma constante. Show de bola? Beleza. E a gente pode usar isso para qualquer polinômio. Por exemplo, esse polinômio aqui, que na verdade tem vários termos. A gente pode integrar cada um separadamente, beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho as propriedades com um pouquinho mais de detalhes, tá? Aqui, como é um polinômio, vamos simplesmente integrar. Isso aqui vai ficar integral de x à quarta. Aqui, ó, o n é 4, né? Então vai ficar x elevado a 5 sobre 5. É isso mesmo? É isso mesmo. X elevado a 5 sobre 5. Show? Show. Mais 8 vezes x ao quadrado. Primeiro, vamos ignorar o 8, tá? A gente vai ver com detalhes isso nas propriedades, mas polinômio já sabe que pode fazer isso. X ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. Beleza? Show de bola. Menos 5x. X a gente já sabe integrar, ó. Dá x ao quadrado sobre 2. Então, menos 5x ao quadrado sobre 2. Beleza? E menos 9. 9 aí seria a mesma coisa que 9 vezes 1, né? E 1 é x elevado a 0. Então, x elevado a 0, ó, x elevado a 1 dividido por 1. Ou seja, é só botar o x. Então, olha, quando tem só uma constante, a integral de uma constante é só essa constante vezes o x, nesse caso, que é a variável que eu estou usando, né? E aí, no final, soma uma constante. Show de bola, gente? Beleza, então vamos nessa, vamos continuar. Aqui eu tenho alguns exemplos de integrais clássicas, beleza? Quando a gente for estudar as técnicas de integração, algumas integrais a gente já precisa saber de cabeça, que são algumas que a gente vai ver aqui agora no primeiro módulo, beleza? Então vamos lá. Integral do seno. Vamos lembrar. Quem que eu tenho que derivar para encontrar seno? A função cosseno chega bem próxima, né? Se eu derivo o cosseno, eu encontro menos seno, não é isso? Então, a integral do seno vai ser menos cosseno, né? Deriva isso aqui para você ver. O menos daqui, derivada do cosseno, menos seno. O menos com menos vai dar mais. E eu volto ao que eu estava antes. Isso mais uma constante. Show? Integral do cosseno. Ah, essa é mais fácil. Quem que eu tinha que derivar para encontrar o cosseno? Era o seno, direto, né? Seno de x mais uma constante. E integral da tangente, qual que é? Esse daqui
eu vou ficar devendo para vocês. No próximo módulo, módulo de substituição simples, a gente vai saber integrar esse cara. Apesar desse cara aqui ser uma função pura, né? Não é uma função composta, não tem nada dentro de nada, né? Nem é um produto de funções, não tem nada disso. A gente não consegue integrar ainda, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas tem algumas integrais que a gente tem que saber, que são trigonométricas também igual essas. Por exemplo, quanto que vale a integral da secante ao quadrado de x? Esse cara daqui, esse sim, era uma derivada imediata, né? Quem que eu tenho que derivar para encontrar a secante ao quadrado? É a tangente, não é isso? Então, beleza, ó, tangente de x mais uma constante. Esse cara daqui, muito importante, tem que saber, gente, tem que puxar lá na memória quais eram as derivadas imediatas, beleza? Tem uma outra aqui que aparece um pouquinho menos do que essa, mas é legal saber também. Qual é a integral da secante vezes a tangente? Né? Quem que eu derivava e encontrava isso aqui? Era a secante de x, não é isso? Então, ó, secante de x mais uma constante. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha nas funções trigonométricas, vê quais eram os resultados das derivadas delas, e aí você sabe que esses resultados, quando a gente integra, a gente volta à função trigonométrica original. Beleza? Show! Tem algumas outras integrais clássicas que a gente tem que ver. Uma delas é a exponencial de x. Quem que eu tenho que integrar para encontrar e elevado a x? Essa é fácil, né? Quando eu derivo e elevado a x, dá o próprio e elevado a x. Então a integral vai ser isso também. E elevado a x mais uma constante. Show de bola? Beleza. E aí dá vontade, né? Ah, se eu sei integrar exponencial, isso significa que eu também vou saber integrar o logaritmo, né? Vou colocar aqui, ó, integral do logaritmo de x dx. Quanto é que vale esse cara? Tenta lembrar aí. Quem que a gente derivava e encontrava direto o logaritmo? Tinha alguém? Não tinha, né, gente? Esse daqui eu também vou ficar devendo vocês. No capítulo de no capítulo de integração por partes, a gente vai saber fazer esse cara. Beleza? Show! Mas, apesar da gente não saber fazer essa integral, a gente sabe fazer essa aqui, ó. Qual é a integral de 1 sobre x dx? Essa a gente sabe. Quem que a gente derivava e encontrava 1 sobre x? Tá lembrado? Era o logaritmo, não é isso? ln de x, e lembra que tem que botar a constante, beleza? Então, ó, esse cara daqui a gente não pode pensar como um polinômio. A gente não pode botar ele x elevado a menos 1. Porque lembra que você tem que somar 1, vai ficar x elevado a 0 dividido por 0. Vai dar ruim, né? Então, esse cara daqui, lembra, logaritmo de x. Tranquilo? Beleza. Quem mais que a gente tem que lembrar? Esses caras aqui, ó. Se eu disser para vocês que vocês já sabem calcular essas duas integrais, vocês acreditam? Pois é, vocês sabem. Vamos olhar para essa aqui primeiro. Por que para essa primeiro? Porque ela é mais importante, ela vai aparecer mais vezes, beleza? Quem que eu derivava e encontrava isso aqui? Vocês estão lembrados? Esse daqui, lá em derivada, ele não aparecia tanto. Aqui na integral ele vai aparecer um pouco mais. Aí eu vou refrescar a memória de vocês. Esse cara é o arco tangente de x, beleza? Quando eu derivo o arco tangente, eu encontro 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Beleza? Tem que saber disso? Tem que saber disso, gente. Esse aqui aparece direto, beleza? E esse daqui? Esse aqui é um pouquinho mais raro, mas é legal saber também. Quem que eu derivava e encontrava esse cara daqui? Era o arco seno, tá? Então, ó, vamos lembrar que esse cara é o resultado da derivada do arco seno. Então, se eu integro esse cara, tem que dar arco seno de novo. Beleza? Show de bola. Então, essas integrais aqui já resolvemos. Vamos dar uma olhadinha agora nas propriedades. A ideia é a seguinte. Eu tenho aqui uma integral com várias coisas somadas e elas isoladas eu sei resolver. Mas eu sei resolver a integral da soma delas? Sei. Por quê? Porque tem uma propriedadezinha que diz que a integral da soma é igual à soma das integrais. Beleza? Então vamos fazer isso. Eu vou separar essa integral em várias integrais. Eu vou ficar com a integral do cosseno de x, show? Mais. Aí aqui eu ficaria com a integral de 2 vezes x ao cubo, mas eu já vou dizer para vocês uma outra propriedade. A constante pode sair da integral.
Então vai ficar 2 vezes a integral de x ao cubo dx. Beleza? Legal, né? Então as constantes elas não atrapalham em nada na integral. É só botá-las para fora. Beleza? E a última, 7 é uma constante, vou botar para fora, vai ficar só integral de dx. Beleza? Como é que eu resolvo isso aí? Integral do cosseno. Quem que eu tenho que derivar para encontrar o cosseno? Seno. Integral de... Vamos olhar para esse cara. X ao cubo é x à quarta sobre 4. Então vai ficar 2 vezes... Opa, faltou mais aqui, desculpa. Mais 2 vezes x à quarta sobre 4. E aí, se você quiser, você pode simplificar aqui, ó. Vai ficar x à quarta sobre 2. Beleza? Isso mais 7 vezes... Integral de 1, né? Aqui só tem o número 1, é o próprio x. Beleza? Mais uma constante. Aí, só para deixar bonitinho, isso vai dar seno de x mais x à quarta sobre 2 mais 7x mais uma constante. Show de bola? Beleza. E esse cara aqui, gente? Eu coloquei aqui esse exemplo pelo seguinte. Tem algumas integrais que depois que vocês verem esse aulão todo, depois que vocês estudarem, a gente acaba ficando, pô, tem que procurar qual a técnica que eu tenho que usar para resolver essa integral. Esse daqui é um caso de integral que você consegue resolver só usando as propriedades, beleza? A gente fica procurando, caraca, tem que usar a substituição simples, tem que usar a integração por partes. O que eu faço nesse negócio daqui? E esse daqui é só manipulação algébrica, tá? A gente já tem ferramenta para fazer. Vamos lá, vamos fazer? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos separar essa fração em duas frações, tá? A integral assusta, mas ela não é tão difícil assim. Eu vou ficar com raiz de x sobre x ao cubo, tá? Mais 1 sobre x ao cubo. Então, vou separar em duas integrais. Mais 1 sobre x ao cubo. Show de bola? Beleza. Agora, lembra que toda raiz a gente pode transformar em expoente fracionário? Então, isso aqui é x elevado a meio. Beleza? Vou escrever isso. Isso vai ser integral de x elevado a meio dividido por x ao cubo mais integral de... Aqui, ó, deixa eu aproveitar para falar uma coisa para vocês. Aqui, como tem um 1 no numerador, pode aparecer escrito 1 sobre qualquer coisa vezes dx, como pode aparecer esse dx aqui em cima. É a mesma coisa, tá? Só para vocês ficarem ligados que se aparecer desse jeito, é como se fosse 1 sobre x ao cubo dx, tá? Show de bola. Aí agora, vamos transformar isso aqui em uma potência só, né? X elevado a meio dividido por x ao cubo é uma divisão de potências da mesma base. Eu repito a base e subtrai o expoente. Então, isso vai dar integral de x... Quanto é que dá meio menos 3? 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2, né? Então, 1 sobre 2 menos 6 sobre 2 vai dar menos 5 sobre 2. Show de bola? Beleza. E esse cara daqui, basta jogar para o numerador invertendo o sinal. Ó. Se você não está lembrado, eu posso pegar uma coisa que está no denominador e jogar para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Então, esse cara vai ficar x elevado a menos 3 dx. Show de bola? Show. Então, agora basta integrar usando a regrinha. N mais 1 aqui e N mais 1 aqui, tá? Menos 5 sobre 2 mais 1 vai dar menos 3 sobre 2, ok? Então, isso aqui vai ficar x elevado a menos 3 sobre 2 dividido por menos 3 sobre 2. Parece estranho, mas é isso mesmo. Mais menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, x elevado a menos 2 dividido por menos 2. Beleza? Se você quiser dar uma mexida nisso aqui para ficar mais bonitinho, à vontade. Eu vou parar por aqui, beleza? Para dar tempo da gente ver outras coisas. Aí, eu vou falar com vocês agora de integral definida. O que é integral definida? Para você saber, o teorema fundamental do cálculo, ele na verdade tem duas partes. Tudo que a gente viu até aqui agora é a primeira parte, que a derivada e a integral são operações inversas uma da outra, ok? A integral definida é o seguinte. Primeiro, saiba que, lembra que na derivada a gente tinha uma função, derivava ela e a gente podia calcular a derivada em um ponto. Lembra disso? Beleza. Na integral, a gente não vai calcular a integral em um ponto, a gente vai calcular em um intervalo, tá? Já já eu digo para vocês o que isso significa. Mas como é que a gente representa? Por exemplo, essa integral aqui, eu posso calcular ela de 1 até 4. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, de 1 até 2, de 2 até 3, qualquer coisa, tá? Eu quis botar de 1 até 4. Tranquilo? Beleza.
E aí o que significa isso? Bom, primeiro vamos ignorar esses limites. Esses caras aqui a gente chama de limite de integração, limite inferior e limite superior. Vamos ignorar esses caras e vamos calcular normalmente. Qual é a integral de 2x? A gente já sabe que é x ao quadrado. Beleza. Aí a gente lembra dos limites agora, beleza? Terminamos, vamos lembrar dos limites. Primeira coisa, integral definida, que é quando tem esses limites. A gente não bota mais a constante de integração, beleza? A gente vai dizer que é x ao quadrado indo de 1 até 4, que são os meus limites aqui, ok? E aí o que a gente faz? A gente aplica esses valores no resultado que a gente encontrou. Primeiro o superior e a gente subtrai depois do inferior. É como se fosse um ΔT, sabe? Que é a temperatura final menos inicial. Vai ser esse cara substituído aqui menos esse cara substituído aqui, ok? Então vai ficar 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Foi? Então 4 ao quadrado dá 16, 1 ao quadrado dá 1, isso aqui vai dar 15, tá? Então a minha integral definida, ela na verdade vai dar um número no final, ok? E o que esse número significa? Esse número significa o seguinte, lembra que a derivada, a interpretação geométrica dela era a inclinação da reta tangente? A integral vai ser a seguinte, ó. Aqui eu tinha uma reta, né? A reta 2x. Aqui está a minha reta 2x, vamos supor que ela é essa retinha aqui. Tá? E aqui está o intervalo que a gente integrou, de 1 até 4. O que significa isso? Significa que essa minha integral, na verdade, é a área embaixo dessa curva. A área entre a curva e o eixo x, beleza? Eu estou dando essa moral aqui para vocês de dizer isso, só para vocês saberem que no fim das contas, a integral, ela significa isso, tá? Ela tem uma interpretação. Para calcular a área mais a fundo, dá uma olhadinha lá no tópico, no assunto de aplicações de integrais, beleza? Show de bola? Tá, vamos ver então um outro exemplo de integral definida, que seria esse aqui, porque nesse aulão eu não vou me preocupar muito em calcular integrais definidas. Por quê? Basta a gente calcular ela indefinida e depois aplicar os limites, tá? Então vou te mostrar aqui esses exemplos, depois a gente vai fazer só integrais indefinidas, tá? Que são aquelas que a gente só acha uma funçãozinha no final. Beleza. Esse cara daqui, primeiro calcula a integral esquecendo que ela é definida. O que vai dar? Integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3. Integral do cosseno é seno, então vai ficar menos 2 vezes seno de x. Show? Show. Só que é isso tudo indo de 0 até 1, né? Então agora eu aplico 1 e aplico 0, tá? Aplicando 1, isso vai dar 1 ao cubo é o próprio 1. Então 1/3 menos 2 vezes seno de 1. Estranho seno de 1, né? Mas é isso mesmo, seno de 1. Menos... Aqui o 0 vai zerar e aqui seno de 0 vai zerar também, né? Então eu nem preciso escrever, tá? Então no fim das contas a minha resposta é só essa, tá? Lembrando que você não coloca a constante de integração quando é uma integral definida, tá? Show! Aqui agora eu separei esse espacinho, esse tempinho, só para falar com vocês o seguinte. Tem vezes que o teorema fundamental do cálculo é cobrado sozinho numa questão. Como assim? Ele pode dizer para você o seguinte, olha, eu tenho uma função que é definida desse jeito. A minha função é uma integral que vai de 3 até x do seno de t ao quadrado dt. Por enquanto você ignora esse dt, esse t aqui. Esse t é só uma outra variável qualquer, que depois quando eu resolvo a integral, o x cai no lugar dela, tá? Tranquilo? Tá, então ignora esse t por enquanto. E aí ele me pergunta quanto é que vale a derivada dessa função. Aí, cara, essa questão parece esquisita, mas ela na verdade não é esquisita. A ideia é a seguinte, se a minha função é uma integral e eu quero derivar, se eu derivo uma integral eu não volto ao que eu tinha antes, então o resultado vai ser simplesmente isso que está aqui dentro, tá? Só tem um detalhe. Esse x aqui, ele vai cair aqui para substituir essa variável. E essa constante podia ser qualquer coisa, ignora ela, beleza? Então como que vai dar esse resultado? Vai dar seno de, quem era aqui? T ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, só isso. E acabou. Não precisa colocar constante de integração, não precisa fazer nada, tá? Só botar o que está aqui dentro. Show? Beleza. Só que aí dá para complicar um pouquinho. Se lá em cima não for x, for uma função de x, tá vendo? Aí como é que a gente faz?
é tranquilo também, ó. Tem uma função que é definida como a integral de menos 2 até o seno de x de e elevado a t ao quadrado. Aí, pô, não cai no erro de tentar resolver essa integral para depois derivar. Se você integra e deriva, você volta ao que você tinha no início. Com um detalhe. Esse cara daqui tem que entrar onde tiver o t, beleza? Então vamos fazer isso. Vai dar e elevado a... Não vai ser x ao quadrado, vai ser seno de x ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x. E aí tem mais um detalhe. Aqui era x, eu não precisava fazer nada. Aqui eu tenho um seno de x. Então, ó, eu não estou fazendo uma derivada, regra da cadeia neles. Derivei a integral, vai dar esse cara daqui. Mas agora eu tenho uma outra função aqui dentro. Tem que multiplicar pela derivada desse cara. Caraca, loucura. Mas não é difícil, vai. O que eu fiz? O seno entrou aqui no lugar do t. E depois eu multipliquei pela derivada desse cara. Vai ser sempre isso, tá? E só tem um outro caso que é um pouquinho mais complicado que esse, para fechar esse módulo, que é quando eu tenho função em cima e função embaixo, tá? A ideia vai ser a seguinte. Eu vou fazer um de cada vez. Primeiro de cima. O que eu vou fazer? Essa função aqui vai entrar no lugar dessa variável. Aqui nesses exemplos, essa variável aparece uma vez só. Se ela aparecesse outras vezes, por exemplo, arco tangente de t ao cubo mais logaritmo de t, esse cara entraria em todos os t's que tivesse, tá? Aqui nesse caso vai ficar arco tangente de x ao quadrado ao cubo, ou seja, x elevado a sexta, né? Vezes a derivada desse cara, que é 2x. Ok. Agora eu vou fazer isso com o de baixo, botando o sinalzinho de menos. Mesma coisa. Menos, então, ó, esse cara aqui agora vai entrar aqui. Então vai ficar menos o arco tangente do seno ao cubo de x vezes a derivada desse cara, que é o cosseno. Show de bola? E não coloca constante de integração. Ele acaba aqui. Beleza? Então, ó, esse módulo acaba aqui. Dá uma olhadinha nos exercícios que a gente tem aqui embaixo. A gente tem vários exercícios de teorema fundamental do cálculo e de propriedades de integrais, tá? Dá uma olhadinha neles que agora a gente vai começar a falar das técnicas de integração, beleza? Quando você estiver pronto, segue em frente. Vamos lá!